ouvir aqui a mensagem, mas nem por isso deixará de ser uma palavra poderosa que eu creio que vai abençoar a sua vida em nome de Jesus, amém? Senhor, que você possa falar aos nossos corações por meio da tua palavra, que nós sejamos fortalecidos, abençoados, edificados, renovados pelo poder da tua palavra, Senhor. Pai, eu creio que esta palavra é como uma semente viva, que é capaz de produzir salvação, transformação, redenção, cura, libertação, Senhor. Eu creio que todos que chegaram aqui esta noite, vieram porque o Senhor tem um propósito na vida deles, então que eles sejam encorajados, abençoados por essa mensagem, Senhor. Eu oro, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Se você puder abrir sua Bíblia comigo no livro de Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo número 3. Romanos 6, Romanos 6, versículo 3. Romanos 6, verso número 3. Essa palavra de Paulo fala sobre o batismo, mas não é sobre o batismo que eu vou pregar. Mas eu preciso que você entenda isso para entender depois o que eu quero compartilhar hoje com você. Romanos 6, 3 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele, preste atenção, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Diga glória a Deus. Aqui há muitas coisas importantes nesse texto. Uma delas é a explicação do que significa o batismo. Então hoje nós vamos batizar aqui esses irmãos, essas irmãs, e o batismo tem um significado que eles já sabem, eles já aprenderam sobre isso, mas de repente você está aqui a primeira vez, não sabe muito bem, ou não tem muita certeza do que significa, e nós podemos explicar para você. No batismo há um ato simbólico, há um ato espiritual. No dia do batismo, quando mergulho as águas do batismo, eu estou assumindo essa nova vida em Cristo que me foi dada. Então eu estou dizendo que como Cristo morreu, há 2000 anos atrás, como Cristo morreu, eu também no batismo estou morrendo juntamente com Ele. Morrendo para quê? Para aquela vida que eu tinha antes de Jesus. Então quando você nasce de novo, quando você tem uma experiência de salvação, quando você reconhece que Jesus agora é o seu Senhor, o seu Salvador, e você batiza, você está dizendo: eu não quero mais a vida que eu tinha antes. Que vida é esta? Não sei, cada um sabe da vida que tinha antes de Jesus. Às vezes a sua vida antes de Jesus era uma vida triste, era uma vida deprimida, às vezes era uma vida sem sentido, sem razão, ou de repente a sua vida antes de Jesus era uma vida de vícios, usuário de drogas, de álcool, ou de repente a sua vida antes de Jesus era uma vida vazia, você vivia vazio, vivia sem esperança, vivia sem paz, ou uma vida de pecados dos mais diversos possíveis. Quando nós batizamos, nós dizemos: essa vida antiga, eu estou agora aniquilando ela, eu estou agora sepultando essa vida. Às vezes era uma vida de raiva, de ira, de amargura, de briga, de ódio, de contenda, mas ao mergulhar nas águas, eu estou me identificando com a morte de Jesus.
Mas não para por aí. Paulo vai dizer que, da mesma forma que nós morremos com Cristo no batismo, nós também, no batismo, nós ressuscitamos com Cristo. Ressuscitamos para quê? Para uma novidade de vida, uma vida nova. Uma vida que não é mais segundo a terra, não é mais segundo o pecado, não é mais uma vida segundo as minhas vontades, mas agora é uma vida segundo o céu, é a vida de Deus, é a vida eterna que eu agora vou viver. Evidentemente que quando eu saio das águas do batismo, eu ainda, no decorrer da minha vida, eu ainda vou ter lutas para enfrentar, eu vou ter tentações, e pode ser que em algum momento eu caia nessas tentações e peque, mas o pecado já não é mais parte da minha vida, porque agora eu tenho uma nova vida em Cristo. A minha vida não é mais uma vida de pecado, agora é uma vida eterna, é uma vida celestial. Amém? Então, como Cristo ressuscitou, eu também ressuscitei com Ele. Até aqui nós estamos falando sobre o batismo, mas o que eu preciso que você entenda, é que houve na sua conversão, houve no dia que você nasceu de novo, no dia que Jesus entrou no seu coração, houve uma identificação, houve uma união entre você e Jesus. Agora Jesus está em você e você está em Jesus. Tanto que a morte dele se tornou a minha morte e a ressurreição dele se tornou a minha ressurreição. Então o batismo é o sepultamento para as testemunhas, para as pessoas que estão. Mas o principal é entender que tudo aquilo que diz respeito a Jesus, também diz respeito a mim, porque eu fui unido a Ele. Então, lá em Mateus capítulo 3, você por favor abra lá comigo, Mateus 3 versículo 13, eu quero falar de 3 convicções da nova vida que você recebeu em Cristo Jesus. Há 3 certezas que você precisa ter, 3 convicções, você que está batizando hoje, há 3 convicções que você precisa ter, guardá-las no seu coração, saber disso para sempre. As circunstâncias, o diabo, o mundo, pessoas vão querer desconfiar dessas convicções no seu coração. Elas vão querer questionar essas convicções, mas é fundamental que você esteja certo, convicto, com toda certeza de que aquilo que a Bíblia fala a respeito de Jesus, fala a seu respeito também. Porque você foi unido com Ele na morte e na ressurreição. Quando Ele morreu, eu morri com Ele. Quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Então eu estou em Jesus e Jesus está em mim. Mas qual é a certeza de Jesus estar em mim? É a fé. A fé quem diz isso. A fé diz que aquele que crê com o coração, confessa com a boca, ele é salvo e ele se torna habitação, morada do Espírito Santo. Aqui em Mateus capítulo 3, versículo 13, Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 13, diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então o batismo não é uma coisa assim opcional, né? Eu não estou muito afim, o batismo não é para mim. Não, o próprio Jesus, ele foi lá para o Jordão para ser batizado. Quem batizava na época era um homem chamado João Batista. Ele era um profeta, ele era uma voz de Deus naquele tempo, e ele batizava lá no Jordão, lá em Israel. Ele estava batizando lá na Galileia. E aí Jesus sai da Galileia e Jesus vai para a região do Jordão, a fim de que João o batizasse. Versículo 14. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Então João Batista dizia: rapaz, quem precisa ser batizado sou eu, e não você. Você quem deveria me batizar, porque João Batista já via Jesus como um homem íntegro, como um homem santo, como um homem que não tinha do que se arrepender, porque o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Então era para as pessoas que estavam arrependidas.
E Jesus não havia do que se arrepender. Mas a resposta de Jesus, lá no verso 15, é a seguinte: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então João Batista falou: ok, vou batizá-lo. Versículo número 16, olha só, esse versículo é importante. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que lhe dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Diga glória a Deus. 3 coisas aconteceram no batismo de Jesus, que diz respeito a mim e a você. A primeira delas é que, quando Jesus foi batizado, o céu se abriu. Primeira coisa, o céu abriu sobre Jesus. Você está em Jesus? Quem está em Jesus? Então guarde isso, o céu abriu. Segunda coisa, o Espírito de Deus veio sobre ele. Você está em Jesus? Você morreu com Jesus, ressuscitou com ele, está nele, está em Cristo. A Bíblia diz o tempo todo que nós somos revestidos de Jesus. Então não há dúvida de que tudo que diz respeito a Jesus, diz respeito a mim. Segunda coisa, uma voz. Primeiro uma voz. Terceira coisa, uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então primeiro, o céu abriu. Segundo, o Espírito veio sobre ele. E terceiro, uma voz disse: este é o meu filho amado. Essas 3 verdades precisam se tornar convicções no seu coração. A primeira convicção é que o céu está sempre aberto sobre você. O céu está sempre aberto sobre Jesus. Para você entender isso, você precisa entender um pouquinho do Velho Testamento, daquilo que nós chamamos de velha aliança. A Bíblia é dividida em 2 alianças: a velha aliança, que já passou, já caducou, ficou antiga, e a nova aliança, a aliança que nós estamos vivendo agora. Na velha aliança, antiga aliança, Antigo Testamento, os céus não estavam sempre abertos sobre o povo de Deus. De vez em quando os céus estavam abertos, e de vez em quando os céus estavam fechados. A expressão céus abertos significa o seguinte: que você tem uma ligação direta com o céu. Então você ora, Deus responde. Você pede, Deus abençoa. Você clama, Deus dá. Então nós precisamos que o céu esteja aberto para nós. Por quê? Porque nós temos necessidades, porque nós temos dificuldades, porque nós precisamos de intervenções de Deus, nós precisamos de livramentos, nós precisamos de milagres. Então nós precisamos orar e acreditar que a nossa oração vai chegar até o céu. Você precisa ter essa convicção. Se você não tiver essa convicção, você não anda na fé, você anda na dúvida. Ou seja, eu oro, mas eu não sei se Deus respondeu. Eu oro, mas eu não sei se Deus ouviu. Eu oro, mas eu não sei se eu mereço a bênção de Deus. Então lá no Antigo Testamento, as pessoas viviam nesta dúvida: será que o céu está aberto ou está fechado? Por quê? Porque em Deuteronômio capítulo número 28, haviam 2 listas: a lista da bênção e a lista da maldição. A lista da bênção dizia que se nós obedecêssemos a Deus sempre e em tudo, não transgredindo nenhum mandamento, dentre todas as bênçãos de Deus, uma delas era o céu aberto. Porém, a lista da maldição dizia que se um judeu, um hebreu, desobedecesse um dos mandamentos de Deus, transgredindo a lei de Deus, então os céus sobre a vida dele ficariam fechados. A Bíblia usa a expressão céu de ferro ou céu de bronze. Imagina só você viver a tua vida e ter um céu fechado lá na sua casa. Ter um céu de bronze sobre o seu trabalho. Ter um céu de ferro sobre o seu casamento. Não adianta orar, porque o céu está fechado. Não adianta orar, porque a sua oração não sobe no céu. Isso é um problema.
Então o povo vivia nessa dúvida, por quê? Porque muitas vezes eles desobedeciam, e a consequência era que o céu fechava. Então eles oravam e pediam uma colheita, a colheita não vinha. Eles oravam e pediam cura, a cura não vinha. Eles oravam e pediam que Deus abençoasse os seus filhos, e Deus não abençoava. Por quê? Porque na velha aliança, para que Deus ouvisse a oração deles e abrisse o céu, eles precisavam obedecer em tudo. O que é? Você que é inteligente sabe, impossível. É impossível que qualquer pessoa consiga durante toda a sua vida obedecer a todos os mandamentos de Deus. Você consegue um tempo, você dá uma escorregada. Depois Jesus vai dizer que a desobediência não é só o ato, a desobediência é o pensamento também. Então às vezes você fica com raiva, você não mata a pessoa, mas tem vontade de matar. Às vezes você não traz sua esposa, mas em pensamento você tem um pensamento impróprio, um pensamento impuro. Então é impossível que uma pessoa obedecesse em tudo. Agora, quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que antes de ele descer as águas, João Batista disse que Jesus cumpriu toda a justiça. Convém que se cumpra toda a justiça. Então diz a Bíblia que Jesus foi obediente em tudo, e obediente até o dia da sua morte, a morte de cruz. Por isso que quando Jesus desce as águas, o Pai abre o céu sobre ele, dizendo: este é o meu filho amado, obediente em tudo. O céu sobre a vida dele sempre estará aberto. O que Deus fez? Deus colocou eu e você em Jesus. Não depende mais da nossa obediência, não depende mais do nosso mérito, depende única e exclusivamente da obediência de Jesus. Enquanto eu estiver em Jesus, os céus estarão abertos sobre a minha vida. Essa é a primeira convicção que você precisa ter. Diga para quem está ao seu lado: enquanto você está em Jesus, o céu está aberto sobre a sua vida. Isso é poderoso, isso é poderoso. Você precisa entender isso, porque você pode orar para ter saúde, pode orar para ter prosperidade, pode orar para ter milagres, pode orar para ter bens, pode orar pela salvação da sua casa. Você pode orar aqui no prédio da igreja, mas você pode orar lá onde você trabalha, você pode orar no carro, você pode orar depois de um dia difícil, você pode orar depois de um dia pesado. Os céus sempre estão abertos sobre você. Há muitas pessoas que vivem com esse medo: pastor, eu não sei se Deus ouve a minha oração. Ah, pastor, eu acho melhor você orar, porque você está mais perto de Deus. Não há quem esteja mais perto de Deus. Há pessoas que estão vivendo debaixo do céu aberto, porque elas estão em Jesus. E há pessoas que não estão em Jesus, e estão vivendo ainda debaixo de um céu fechado. Mas se você estiver em Jesus, se você vier para Jesus, o céu vai estar abertinho para a sua vida. Aí você ora e é ouvido. Isso é poderoso. Poderoso você acordar segunda-feira de manhã e saber: eu vou ter uma semana de céus abertos. Nessa semana Deus vai abençoar o trabalho das minhas mãos. Nessa semana as coisas vão acontecer. Nessa semana os milagres vão acontecer. Eu vou orar essa semana e Deus vai responder, porque os céus estão abertos. Agora é terrível quando você vive com dúvida, com medo de o céu fechar, medo de Deus não responder, medo de Deus castigar você. Então lembre-se, não é sobre você, é tudo sobre Jesus. Nós sempre olhamos para Jesus, tiramos os olhos de nós mesmos, porque somos imperfeitos e ainda pecamos, mas lembramos: eu estou em Jesus, Jesus está em mim. Se o céu está aberto para ele, está aberto para mim também, amém? Segunda convicção que você precisa ter, rapidamente, é aquilo que aconteceu com Jesus quando ele está na água. A Bíblia diz que o Espírito de Deus vem sobre ele, em forma corpórea de uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo não é um objeto. O Espírito Santo não é uma energia.
O Espírito Santo é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. O Pai está no seu trono, o Pai está nos céus. Jesus, ao ressuscitar, a Bíblia diz que Jesus sentou-se à direita do Pai. Mas ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou subir ao Pai e eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo. E o Espírito Santo, segundo Mateus 28:18, ele estará conosco todos os dias, até esse mundo existir, o Espírito Santo vai estar conosco. Agora, novamente, você precisa entender a diferença da velha aliança para a nova aliança. Por quê? Porque na velha aliança, no Velho Testamento, o Espírito Santo não estava sobre as pessoas. O Espírito Santo as visitava esporadicamente, ou estava com as pessoas durante um tempo, dependendo do ofício que elas exerciam. Então o Espírito Santo estava estava operando na vida dos reis da nação de Israel, nem todos, na vida dos profetas e na vida dos sacerdotes. Mas quando eles terminavam o ofício deles, eles não tinham mais o Espírito residente, o Espírito habitando dentro deles. Isso era para uma classe especial de pessoas, pessoas muito especiais, pessoas selecionadas, pessoas escolhidas a dedo, que tinham o Espírito Santo habitando nelas. Mas agora, no batismo de Jesus, nós estamos tendo a revelação que o Espírito vem sobre ele, mas não sobre ele apenas, o Espírito vem sobre todos nós, porque ele disse: eu vou subir ao Pai e eu vou enviar o meu Espírito, ele habitará em vós e estará convosco para sempre. Segunda convicção, primeira convicção que você precisa ter: os céus estão abertos sobre a minha vida. Segunda convicção: o Espírito de Deus habita em mim, eu não estou sozinho. Nos momentos de angústia, você roga ao Espírito Santo. Nos momentos de luta, você ora ao Espírito Santo. Nos momentos de solidão, você sabe, alguém residindo, alguém habitando, alguém morando dentro de você. O Espírito Santo não vai embora e volta. O Espírito Santo não lhe deixa quando você for embora deste culto. Ele está com você todos os dias, ele está com você para sempre. Ele é chamado de Consolador, ele é chamado de nosso advogado, ele é chamado de nosso ajudador. Deus nos deu ele para estar ao nosso lado. Diga glória a Deus. A obra de Deus é essa, é trazer a você convicções daquilo que você é em Jesus, daquilo que você é nele. Precisa ter essa certeza no coração, precisa guardar isso dentro de você. Eu sou abençoado com os céus abertos, e eu tenho o Espírito de Deus habitando em minha vida. Amém? Então a todo momento ele está te ajudando. Por isso que a Bíblia o chama de ajudador. Você pode pedir para ele, você pode rogar para ele, e pedir ao Espírito Santo lhe ajudar e orientar em todas as coisas da sua vida, não apenas nas coisas espirituais, mas até nas coisas físicas, até no seu dia a dia. Você pode pedir ao Espírito Santo, me ensina a ser um pai segundo Deus para os meus filhos. Espírito Santo, me ensina a ser um marido segundo Deus para minha esposa. Espírito Santo, me ensina a ser uma boa mãe para as minhas filhas, para os meus filhos. Espírito Santo, me ensina a ser uma esposa segundo Deus para o meu marido. Ensina-me, Espírito Santo, a ter uma família segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Espírito Santo, me ajuda, me ensina a fazer bons negócios, a administrar o meu dinheiro, a empreender, a saber como prosperar. Espírito Santo, me ajude a falar, me ajude a responder quando eu tiver uma situação complicada, de pressão. O Espírito Santo está aí para isso, irmão. Está aí para te ajudar, está aí para caminhar com você. Ele não vai e volta.
O Espírito Santo não flui em você apenas quando você ora em línguas. O Espírito Santo mora, habita, reside dentro de você. Ele é o Espírito residente, Ele é o Espírito que mora, Ele é o Espírito que está conosco todos os dias para sempre. Você pode acordar e dizer: bom dia, Espírito Santo. Você pode dirigir o seu carro, você pode estar no ônibus, você pode estar indo para o trabalho, fazendo sua caminhada, cozinhando, arrumando sua casa, trabalhando onde você estiver, indo para a escola, para a faculdade, e você pode pedir: Espírito Santo, me ajude, esteja comigo, me oriente, me livre do mal. Essa é a segunda convicção. E a terceira e última, foi aquilo que Deus disse. Deus disse, quando Jesus estava lá no Jordão, descendo as águas: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em que me comprazo. A voz de Deus, isso é tremendo, irmãos. Deus falou, e provavelmente João, que batizava Jesus, e as pessoas que estavam ali à beira do Jordão para serem batizadas, elas ouviram a voz de Deus. E todo mundo olhou, porque muitas pessoas não sabiam quem era Jesus. Para muitas pessoas, Jesus era uma pessoa normal, até porque aparentemente Jesus era uma pessoa comum. Não havia nenhuma beleza, né? Tem alguns quadros antigos, principalmente dos tempos passados, do tempo do renascentismo, em que Jesus era pintado loiro, né? Cabelos ondulados, cabelos lisos, loiro, de olhos claros, alto, forte, como se destacasse entre todos. Mas aquilo é uma lenda, não é assim. Até porque na região em que Jesus viveu, morou, nasceu, não tem esse pessoal com esse cor de pele e etc. Então não havia em Jesus nada de diferente. Ele era um homem comum. Muitas pessoas não sabiam, mas a partir daquele dia, as pessoas diziam: ali está um filho de Deus, ali está o filho de Deus, ali está o homem em que no dia que ele foi no Jordão, o céu disse: esse é o filho amado de Deus. Agora você precisa entender algo mais. Até este momento, escute, Deus não havia chamado ninguém de filho, e ninguém tratava Deus como pai. Hoje nós cantamos que Deus é nosso pai, nós oramos, falamos pai, pedimos a Deus como pai, fazemos isso o tempo todo, porque isso é uma prática para nós, porque é algo comum, porque nós já entendemos que Deus é nosso pai. Mas o povo da aliança não tratava Deus como pai, Deus era apenas Senhor. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Nós não somos filhos dEle, mas agora quando Jesus ouve, e todas as pessoas que estão ali ouvem, elas entendem, o relacionamento com Deus mudou. Deus é Senhor, mas Deus é Pai também. Nós somos servos, mas nós somos também filhos, mas não filhos comuns. A Bíblia vai dizer que nós somos filhos amados. Diga: eu sou um filho amado. Diga: eu sou um filho amado. Diga para quem está ao seu lado: você é um filho amado. Aleluia. Irmão, se você não foi amado pelo seu pai, pela sua mãe, se você não recebeu o amor esperado, se você não conheceu seu pai, não conheceu sua mãe, não soube nem quem é o seu pai, tenha certeza que você tem um pai no céu que lhe ama tremendamente, incondicionalmente, absurdamente. Esse é o pai que te ama de tal maneira que ele deu o filho dele, Jesus Cristo, por você. Este é o meu filho amado. Agora, Deus não falou isso apenas para Jesus. Deus falou para Jesus, mas nós, quando batizados, nós fomos colocados em Jesus, e Jesus em nós. Então o que o Pai falou para Jesus, o Pai falou para mim e falou para você. O céu hoje está dizendo: você é um filho amado.
Você é uma filha amada, em que Deus tem prazer. Não, pastor, Deus não pode ter prazer em mim. Eu falo besteira, eu fico nervoso, eu estresso, eu fico com raiva, eu brigo no trânsito, eu sou uma pessoa grosseira, eu sou uma pessoa que tem pensamentos errados. Deus não pode ter prazer em mim, eu sou um filho rebelde. Porque tem pessoas que falam: não, eu sou um filho de Deus desgarrado, eu sou um filho de Deus rebelde, eu sou um filho de Deus desviado. Não é. Não é. Você pode achar que é, para Deus não. Para Deus você sempre será um filho amado. É que nem um filho pródigo. Ele desviou, foi embora, aprontou, mas ele sempre continuou sendo para o pai um filho amado. Tanto que no dia que ele resolveu voltar, o que a Bíblia diz? O pai o esperava e logo o recebeu. Deu-lhe um beijo, colocou o anel no seu dedo e preparou para ele uma grande festa, porque independente do que ele fizesse, ele continuava sendo um filho amado. Isso não pode mudar, o seu status não pode mudar. Nada que você faça ou deixe de fazer mudará o seu status diante de Deus. Você é um filho amado, uma filha amada. Isso é imutável. Você tem filhos? Você tem filhos. Seus filhos obedecem e desobedecem. Seus filhos fazem o que você quer, outras vezes não fazem. Seus filhos seguem às vezes o que você entende que é melhor para eles, outras vezes não. Seus filhos às vezes, os nossos filhos às vezes agem de uma forma rebelde. Às vezes eles fazem uma malcriação. Mas eles deixam de ser seus filhos todas as vezes que eles erram, falham, ou fazem alguma coisa que você não gosta, sim ou não? Não. Embora alguns pais ainda dizem: se você fizer isso, você vai deixar de ser meu filho. Mas é impossível, o DNA está dentro dele. Ele pode ir para outro lugar do mundo, ele continua sendo seu filho. Está marcado, destinado. Enquanto você viver, ele viver, é pai, filho, mãe, filha. Com Deus é a mesma coisa. Nós estamos destinados por toda a eternidade, somos filhos, mas não é filho de qualquer categoria. Não é filho bastardo, Paulo diz. Agora nós somos filhos lícitos, nós somos filhos amados. Nós fomos trazidos ao Senhor, nascidos de novo, pela semente da palavra de Deus. Essa é uma convicção que você precisa ter. Se você tiver essas 3 convicções na sua vida e andar nelas, muita coisa na sua vida vai mudar. Se você durante um ano, contando de hoje a 30 de novembro de 2026, você andar nessas 3 convicções, daqui um ano a sua vida vai dar uma guinada que você vai ficar assombrado. Daqui um ano você vai ver quantas coisas mudaram, quantas coisas aconteceram. Se você tiver essas 3 convicções, a primeira delas: o céu está aberto. A segunda: o Espírito de Deus habita em mim. A terceira: eu sou um filho amado do Senhor. Viva nisso. O que eu estou dizendo é muito simples, mas é poderoso para mudar e transformar a sua vida. Glória a Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa verdade poderosa. O Senhor em Deus, o Senhor em Cristo, nos fez filhos. O Senhor em Cristo nos salvou. O Senhor em Cristo perdoou todos os nossos pecados. E nada pode mudar a certeza de que os céus estão abertos sobre nós. Nada pode mudar a certeza de que nós somos a habitação, a morada do Espírito Santo. Nada pode mudar a convicção que nós temos de que nós somos filhos amados do Senhor. Pai, tudo que foi implantado pela religião, pela mentira, pelo engano, pelas falsas doutrinas, pela heresia, por ensinamentos errados que foram plantados na mente dessas pessoas, ensinamentos até ditos religiosos, ó Pai, mas que contradizem o que está escrito. Pai, que esses ensinamentos sejam destruídos com as armas espirituais,
com a revelação da tua palavra, com a palavra rema, com a palavra revelada, que essa palavra gere frutos no coração, que esses irmãos, irmãs, que essa igreja que está reunida aqui nesta noite possa ter convicções. Eu oro especialmente pelos batizandos de hoje, por todos, ó Pai, mas especialmente por eles, porque muitos são novos convertidos. Pai, a minha oração é para que eles carreguem por toda a sua vida essas três certezas: céus abertos, habitação do Espírito e filhos amados do Senhor. Pai, eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Fiquem com os seus olhos fechados. Talvez você está aqui primeira vez, segunda vez, veio visitar, veio para assistir o batismo, mas você ouviu o que eu acabei de pregar, ouviu essa mensagem, e você quer também se tornar um filho de Deus. Como assim, pastor? Eu já não sou filho de Deus desde que eu nasci? A Bíblia vai dizer que não. A Bíblia vai dizer no Evangelho de São João, no versículo 1, versículo 12, que Jesus veio para os seus, para o povo judeu, para o povo hebreu, mas eles não receberam a Jesus. Mas João vai dizer: a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para ser filho, precisa receber a Jesus. A única forma de você se tornar um filho de Deus é recebendo a Jesus. Mas se eu não sou filho de Deus, o que eu sou? Nós somos criaturas de Deus. Precisamos deixar de ser criatura e nos tornarmos filhos. E o filho se torna quando ele recebe Jesus no seu coração. Só quero dar oportunidade para você, com seus olhos fechados, você não ficar preocupado com ninguém olhando para você. Eu quero te dar essa oportunidade de você hoje se tornar um filho de Deus. Essas pessoas que vão batizar já fizeram isso, não precisam fazer novamente, porque isso é uma decisão única, uma vez por todas. Está pronto e pronto, consumado, consumado. Mas uma vez você precisa fazer isso: entregar-se a Jesus, nascer de novo. Se você quer fazer essa entrega, se você deseja receber a Jesus no seu coração, você nunca fez isso, ou fez há muito tempo atrás e está em dúvidas, você pode orar comigo aí no seu lugar. Ninguém vai estar olhando para você. Esse é um momento pessoal seu. Se você deseja fazer isso, diga aí no seu lugar comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que na cruz Tu morreu em meu lugar, para me salvar, para perdoar os meus pecados. Que na cruz o Senhor me deu vida, e vida abundante. Senhor Jesus, eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Aí no céu, no livro da vida, escreve o meu nome. Me salva, Jesus, para a glória de Deus. Amém. Com seus olhos fechados, se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a vida a Jesus, algo aconteceu. Você se tornou filho de Deus. Você foi salvo. Seu nome está a partir de hoje no livro da vida. Se você fez essa oração, onde você estiver, levante a mão, quero orar por você. Levante a sua mão se você fez isso. Fique com a sua mão levantada, não tenha vergonha. Tem algumas pessoas aí com a mão levantada. Eu quero orar daqui mesmo, eu vou orar por você, te abençoar. Aleluia. Fique com a sua mão levantada. Senhor, toma essas pessoas em Tuas mãos, que nessa noite, ó Pai, entenderam essa mensagem. Jesus, que você possa escrever aí no céu, no livro da vida, o nome de cada uma delas, salvando-as, libertando-as, transformando-as, mudando a história e a vida delas, hoje e para todo sempre. Nós oramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus?
Glória a Deus. Nós vamos passar agora para o momento da ceia do Senhor. Toda vez que nós batizamos, nós servimos a ceia. A ceia é sempre no segundo domingo